Há momentos em que o silêncio não é ausência de voz, mas presença de profundidade. Quando a carne se cala, não é a desistência do corpo, mas o despertar da alma. É nesse sussurro sagrado que o espírito encontra espaço para falar, para mover, para incendiar. A carne grita por controle, pelo agora, pela lógica, mas o espírito, ele sopra eternidade e só pode ser ouvido quando o tumulto da natureza humana se rende. Você já experimentou esse momento? Quando todos os argumentos se esgotam. Quando o plano falha. Quando a força do braço já não sustenta mais o fardo. E de repente, no fundo do coração cansado, algo começa a arder. É o espírito dizendo: agora é minha vez. Kathryn Kuhlman compreendia essa entrega. Não por escolha forçada, mas por amor cultivado. Ela sabia que o segredo não estava na performance, nem no prestígio, mas na quietude diante de Deus. E quando ela entrava num palco, o mundo via uma mulher menos, mas o céu via um altar. Porque toda vez que a carne se cala, o espírito encontra um púlpito. Não há avivamento sem rendição, não há poder sem presença, e não há presença sem silêncio interior. O barulho da pressa, do ego, da ansiedade, precisa cessar para que a voz do espírito possa ecoar. O que impede muitos de ouvirem a voz de Deus não é a distância do céu, mas a distração da alma. Você já tentou ouvir o vento em meio a uma tempestade? Mas quando a tempestade se acalma, o vento se torna visível até nas folhas. Assim também é com o espírito. Quando o coração se aquieta, ele começa a mover-se com intensidade. Ele fala, ele toca, ele transforma. Pare por um instante agora, respire fundo, silence a carne. Você consegue ouvir. Algo dentro de você começa a pulsar. Um sussurro, uma paz, uma força que não vem de você, mas habita em você. É o Espírito Santo. A carne quer respostas imediatas. O espírito quer formar convicções eternas. A carne quer conforto. O espírito quer caráter. A carne deseja aplausos. O espírito busca a cruz. Quando você escolhe calar a carne, não perde nada. Você acessa tudo. Porque o que o espírito pode fazer em 1 minuto de rendição, nenhum esforço humano pode conquistar em 1000 anos. É nesse lugar que milagres acontecem. Não no palco, mas na entrega. Não nos gestos, mas na renúncia. Kathryn sabia disso. Ela não curava. Ela não operava maravilhas. Ela apenas saía do caminho. E quando ela se calava, o espírito falava. E quando o espírito falava, as doenças fugiam, os corações se quebrantavam, as cadeias caíam. Por que insistimos tanto em controlar aquilo que só pode ser conquistado pela rendição? O Espírito Santo não procura fortes. Ele procura disponíveis. Não precisa de talentos. Precisa de espaço. E a única forma de dar espaço ao Espírito é calar a carne. Você consegue lembrar de uma vez em que tentou de tudo e nada funcionou? E então, em lágrimas, você apenas orou, apenas corou, apenas se curvou. E ali, naquela hora de fraqueza, a presença veio como um rio. Você não sabe explicar, mas você sabe que ele estava ali. Porque quando a carne se cala, o espírito fala. E quando ele fala, tudo muda. Cale a carne, não só o pecado, mas também a autossuficiência. Cale a carne que quer resolver, justificar, argumentar. Deixe que o Espírito conduza. Deixe que o Espírito convença. Deixe que ele respire através de você. Você tem sentido sede de algo mais? Um cansaço que não se resolve com descanso? Um vazio que não se preenche com aplausos? É o Espírito clamando dentro de você, querendo mais e chamando mais alto, ouvindo-o dizer: deixa que eu fale, deixa que eu toque, deixa que eu leve você onde a carne nunca poderá chegar. E agora, eu quero ouvir você. Já viveu momentos assim, em que a presença do Espírito foi mais real do que qualquer coisa ao seu redor? Deixe nos comentários. Compartilhe sua experiência. Cada relato é uma semente que pode acender a fé em outros. Você foi criado para ouvir a voz do Espírito. Foi moldado com sensibilidade eterna, mas a correria do mundo, os ruídos do orgulho e os gritos da carne
criaram camadas grossas que abafamos o sussurro dele. Não porque ele deixou de falar, mas porque você se esqueceu de silenciar. E essa é a chave. Deus não compete com barulho. Ele espera pelo silêncio. O céu não invade com brutalidade. Ele entra onde é desejado. E só os corações quebrantados se tornam templos vivos dessa manifestação. Catherine não era perfeita. Ela tinha falhas, limitações, traumas, mas havia uma chama dentro dela que queimava mais alto do que qualquer erro. O desejo de ser casa para o Espírito Santo. E ela dizia, com lágrimas e tremor, não me tire a tua presença. Pode levar o púlpito, o nome, os convites, mas o teu espírito. Porque ela sabia que nada substitui isso. Nenhuma glória humana preenche o vazio que só a presença dele cura. E você, o que tem ocupado esse lugar? Com o que tem tentado silenciar o clamor da alma? Likes, reconhecimento, riqueza, controle, tudo isso é eco vazio diante do peso da glória. Porque há um tipo de fome que só o Espírito pode saciar. E quando você se rende a essa fome, algo sobrenatural começa a acontecer. A carne perde o poder e o céu ganha voz dentro de você. O mundo ensina que a força está em lutar, provar, vencer. Mas o reino ensina que a força está em se render. Não é desistência. É sabedoria. É colocar a espada no chão e dizer, Espírito Santo, a batalha agora é tua. E ele assume. E ele se move. E ele mostra que onde termina a carne, começa o céu. Sabe por que muitos oram e não veem resposta? Porque oram da carne, não do espírito. Fazem discursos bonitos, cheios de exigência, mas sem rendição. O espírito não se impressiona com palavras, ele se manifesta em quebrantamento. Por isso, uma lágrima sincera vale mais que 1000 frases ensaiadas. Um gemido de dor sincera move o céu mais do que horas de religiosidade vazia. Quando Catherine dizia, não sou eu, é ele. Ela não falava por modéstia, ela falava por convicção. Ela sabia que era um vaso, que sem o espírito, ela era apenas uma mulher. Mas quando o espírito se manifestava, ela se tornava instrumento de eternidade. Porque quando a carne se cala, o espírito fala. E ele fala, ele transforma. Você quer ver milagres? Quer sentir o sobrenatural? Então, comece a renunciar, renuncie o ego, o controle, a vontade própria. Faça do seu interior um altar, porque o Espírito não se manifesta por espetáculo. Ele se manifesta por amor. E o amor só floresce onde há rendição. Não pense que rendição é fraqueza. Rendimento é coragem, porque é preciso coragem para abrir mão do controle. Para dizer, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio. É aí que o Espírito entra. Porque a lógica limita, mas a fé libera. A carne calcula, o Espírito voa. Há uma geração sedenta, mas que ainda tenta beber da fonte errada. Buscam avivamento em eventos, fogo em conferências, glória em seguidores. Mas o verdadeiro avivamento começa quando você dobra o joelho sozinho e diz, eu me rendo. Não precisa de plateia, só precisa de sinceridade. Porque o céu não é ativado por barulho, mas por verdade. Lembra daquele momento em que você orou como nunca antes, em que o chão parecia altar, o quarto virou templo, e você sentiu que algo do céu desceu sobre você? Esse momento nasceu do silêncio da carne, da entrega, do esvaziamento. Porque onde há vazio, o espírito preenche, mas onde há orgulho o céu afasta. Muitos querem o poder do espírito, mas não querem o preço. Querem unção, mas não querem quebrantamento. Querem autoridade, mas não querem a cruz. E isso não funciona, porque o espírito só age onde a morte a carne precisa ser crucificada, para que o espírito seja entronizado. Foi isso que Jesus fez. Ele calou a carne, ele entregou-se, e então, ao terceiro dia, o espírito o ressuscitou. É esse o padrão. Primeiro vem o silêncio, depois o poder. Primeiro a cruz, depois a ressurreição. Primeiro a entrega, depois a glória. Catherine dizia, muitas vezes precisei morrer para mim mesma. Cada milagre que você vê aqui custou algo dentro de mim. E você
Está disposto a pagar esse preço? Está disposto a calar a carne para ouvir a voz do espírito? Ou vai continuar negociando sua sensibilidade com o ruído do mundo? Feche os olhos, respire, sim. Há um sussurro dentro de você, algo que não vem da lógica, mas do céu. É o espírito dizendo: estou aqui. Você sente? Noah, é presença, não é espetáculo, é santidade. É ele. Quando você entra nesse lugar, tudo muda. Eureka muda, a fé muda, a visão muda, porque você deixa de viver pela carne e começa a ser guiado pelo Espírito. E os que são guiados pelo Espírito não andam em confusão. Não sei perdão, porque ele conhece os caminhos que a mente não enxerga. Quando a carne se cala, o Espírito fala, e quando ele fala, o impossível se curva, a doença perde força, o medo derrete, e se desfaz. Porque a voz dele não é fraca. É como muitas águas, como fogo, como bálsamo, como vento impetuoso. É tudo o que você precisa. Você está cansado, está perdido, está frustrado. A solução não está em tentar mais, está em ceder mais, em calar-me, em confiar mais. Há uma força esperando para agir em seu favor, mas ela não será ativada pela carne, será liberada pelo Espírito, e você pode viver isso hoje, agora, neste exato momento. Tudo o que precisa é dizer: eu me calo. Espírito Santo, fale. Essa simples oração tem poder para abrir céus, porque o Espírito busca corações disponíveis, não perfeitos. Ele não se move onde há controle. Ele se move onde há entrega. Então, cale a carne, deixe que ele fale, deixe que ele chore em você, ore em você, grite em você, abrace através de você, seja casa, seja altar, seja nada, para que ele seja tudo. Porque quando a carne se cala, o Espírito fala. E quando a carne se cala, quando o barulho do mundo não encontra mais eco em nossos desejos, o céu se inclina. Quando as nossas vontades se ajoelham e os ruídos do ego são silenciados, o Espírito fala. E ele não fala com palavras vazias, ele fala com vida, com direção, com propósito. Ele fala como quem sempre esteve presente, apenas esperando que você escutasse. Você não precisa ser perfeito, você precisa estar disponível. Você não precisa entender tudo, você precisa confiar, porque quando o Espírito toma o lugar da carne, ele reconstrói os pedaços que você julgou destruídos. Ele cura a alma ferida, restaura a visão do cansado, reacende o fogo do que um dia quase apagou. Hoje, eu te convido, silencie tudo o que é ruído dentro de você. Diga à sua carne que agora é a vez do Espírito. Diga aos seus medos que agora quem governa é a fé. Diga ao seu passado que o Espírito está escrevendo uma nova história. E creia de todo o seu coração que aquilo que o Espírito começar em você, ele será fiel para concluir. Porque onde ele começa a falar, tudo muda. Onde ele sopra, a vida. Onde ele toca, a cura. Onde ele habita, a liberdade. Você está pronto para ouvir? Está pronto para deixar que o Espírito conduza os seus próximos passos? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que o Espírito Santo está te dizendo agora. Queremos orar com você, caminhar com você, sonhar com você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Curta, se inscreva no canal, ative as notificações e venha viver essa jornada com a gente. Porque aqui não seguimos emoções, seguimos a voz do Espírito. E lembre-se, quando a carne se cala, o Espírito fala.